em si, mas foi mais um jogo em que o Flamengo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, e conseguiu vencer. Mas hoje, especificamente, para o Flamengo, o importante era isso. Hoje, o Flamengo precisava garantir a sua vaga na decisão da Copa do Brasil, que, para a sorte do Flamengo, acontece daqui a um mês. O primeiro jogo é só daqui a um mês. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí. A felicidade está estampada na nossa cara e a felicidade, né? Obviamente que a gente já desconfiava que o Flamengo estaria na final sim, né? Mesmo com esse momento conturbado, né? Mas aquilo, o Flamengo venceu o jogo, foi um jogo difícil aí, teve um pênalti que para mim foi pênalti. Quem não fala que não foi pênalti, principalmente o gremista, tá de sacanagem, foi muito pênalti isso. A Arrascaeta assumiu a responsa com a faixa de capitão após a saída do Gabigol, bateu no meio e fechou o caixão no Grêmio, né? O Flamengo na final agora vai enfrentar o São Paulo, né, de Dorival Júnior. São Paulo de Dorival Júnior, né? Quem será o bicampeão da Copa do Brasil? Dorival Júnior ou o Flamengo, né? Um dos dois vão ser bicampeão consecutivo dessa Copa do Brasil 2023. Mas é isso aí. Vambora para mais um vídeo. Obviamente que o Flamengo conquistando não alivia, né, o ano frustrante do Flamengo após ser eliminado na Libertadores pelo Olímpia, né? Mas o momento é esse, classificado e tamo junto. Vambora pro vídeo, deixe seu like. Crédito aí, ESPN no Brasil. Muito o olhar do próprio Grêmio pro jogo de hoje no Maracanã. Então, acho que o Grêmio acaba entrando no Maracanã hoje com uma esperança bem maior do que a esperança que ele tinha na hora que termina o jogo de ida, onde o Flamengo massacrou o Grêmio. Foi muito superior ao Grêmio. E foi ali, de fato, que acho que o Flamengo conseguiu a sua classificação. Você acha que esperança ou chance muito maior também? Não, eu acho que a esperança e a chance, e a chance também. Sim, eu concordo. Porque a chance aumentava. Agora, não que o Grêmio passasse a ser favorito para avançar, por toda a qualidade que tem o Flamengo. O Flamengo é um time que ganhou a maioria absoluta dos seus jogos na temporada e talvez não tenha jogado bem na maioria absoluta dos seus jogos na temporada, mas vence porque tem jogadores de enorme qualidade. Hoje, acho que, de certa maneira, foi de novo essa história, né? Pelo menos, aí não vou nem falar do lance do gol em si, mas foi mais um jogo em que o Flamengo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, e conseguiu vencer. Mas hoje, especificamente, para o Flamengo, o importante era isso. Hoje, o Flamengo precisava garantir a sua vaga na decisão da Copa do Brasil, que, para a sorte do Flamengo, acontece daqui a um mês. O primeiro jogo é só daqui a um mês. Ou seja, o Flamengo tem tempo de acalmar um pouco os ânimos. Acho que teve coisas importantes e interessantes hoje para acalmar esses ânimos. A gente vai falar depois, né? Acho que o gesto do Gabigol, muito legal, né? Chamando, inclusive, o Sampaoli para comemorar o gol, pedindo para a torcida amaneirar nas vaias na hora que ele, Gabigol, foi substituído. Foi uma atitude muito bacana do Gabigol. A gente critica muito o centroavante do Flamengo, mas hoje acho que por esses gestos ele merece elogios. Então, assim, o Flamengo foi para a final e tem um mês para que essa final seja disputada. Continuo achando que o Flamengo tem a obrigação de tentar se meter na briga pelo título brasileiro, pelo elenco absurdo que tem, né, pela capacidade, pelo potencial que tem esse time. Mas esse potencial, de novo, não foi visto hoje. Mas é isso, né, Paulo? Para ter um pouco de paz, a classificação tinha de ser consolidada. E não ia ser legal a classificação com derrota. Talvez essa paz, mesmo com classificação, não viesse em caso de derrota por 1-0 e o Flamengo estaria classificado. Mas veio com vitória, sem uma grande atuação e, de repente, pode trazer um pouco de paz. Olá, Paulo, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E o mata-mata esconde tudo isso, porque o mata-mata, principalmente o segundo jogo, o mata-mata é emoção. E por que muita gente gosta do mata-mata? Geralmente, quem prefere o mata-mata é que tem pouca percepção sobre o que acontece no jogo. Então, você fica mais pela emoção. Você consegue entender o jogo pela emoção. A questão técnica, ela está mais distante. É por isso que no Brasil, porque a gente criou várias gerações no mata-mata. Longe do jogo, perto da emoção. E o Flamengo foi mais emoção. Aliás, tem sido assim desde o começo do ano, né? Emoção pura. E o mata-mata, por que ele esconde hoje? Porque o Flamengo tem uma vantagem, era 2-0, e saiu classificado com essa vantagem. E não perdeu, ganhou o jogo. Então é um Flamengo que fez o que tinha que fazer. Mas melhorou. O Flamengo hoje, se você pegar os dois finalistas,
O São Paulo hoje joga mais que o Flamengo. Como isso? O treinador que extrai mais dos seus jogadores é o São Paulo ou o Dorival Júnior? O melhor trabalho é do São Paulo ou do Dorival Júnior? É incomparável. Não dá para comparar. Né? O time que está vibrando. Você vê Lucas Moura dentro de campo. Jogadores você fala, que vivem mais. Vive mais. Você tem um mês para o Flamengo, é um mês para Rames Rodrigues também. Né? É um mês para ele estar em condições. É um mês para o Lucas mês para Moura, consolidar o Lucas. Para consolidar, para estar voando. Ainda Então, assim, acho que é bom pro Flamengo. Mas- o mês mas- de intervalo. Essa é uma boa pergunta. Pelo que não faz hoje. é bom dentro da esperança do rubro-negro. Porque se o rubro-negro voltar para janeiro, é péssimo. Porque o rubro-negro esperou janeiro, esperou fevereiro, Sim, é verdade. esperou março, esperou abril, já está quase setembro e o rubro-negro está na esperança de melhorar e não melhorou. Então por que ele tem que ter certeza de que em um mês vai melhorar? Ele não tem. Não tem. Nenhuma. O ano não permite. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer do Flamengo simplesmente assumir a qualidade que tem e passar voando. Mas hoje, você tem um time que está crescendo, um time que gosta um do outro de jogar junto, um não está dando soco na cara do outro, esse é o São Paulo. O Flamengo tem uma série de aspectos para resolver dentro e fora do campo. Principalmente uma governança que vem de dentro do campo para fora. O Flamengo é governado pelos jogadores. Se o jogador tiver afim, se um não brigar com o outro, se eles decidirem, não existe uma diretoria no Flamengo que chegue lá e fale assim, bote ordem e diga, gente, seguinte, vocês estão no clube com o maior orçamento do país, com os maiores salários do país, aqui não tem atraso, aqui a vida é mais mansa do que em outros lugares, é preciso jogar bola. Ah, mas tem o outro, não gosto do outro, não gosto do um, o treinador manda fazer isso, eu não quero. Porque se olha o Flamengo, o que é o Flamengo? É um time espaçado dentro do campo. amontoado de jogadores de alto nível. Exatamente. Então, Para determinados casos em que talvez isso coubesse. A questão é que esses temas já eram públicos. Quem tornou esses temas públicos foram os próprios envolvidos. Concordo. Nos episódios. E o mais importante... Então, acho que assim, o caso sobre o qual ele foi perguntado foi o Pedro quem fez questão rapidamente de tornar tudo público. Com o seu post, dizendo tudo mais. Então, acho que não cola muito. O nosso Flamengo Pedro estava Flamengo sentado ontem. só um segundo, Pedro estava sentado na sua cadeira no dia que houve o problema com o preparador físico. Do sábado lá do Independente. No o Flamengo segundo jogava. seguinte estava vazando. Exato. E as pessoas precisam entender que quando as coisas chegam para a imprensa, quando querem que as coisas cheguem para a imprensa, é porque alguma coisa dentro está incomodando. E quando não querem que chegue, não chega. E quando não querem que cheguem, as coisas não vão chegar. Então a gente nota que tudo isso de algum jeito está refletido em campo. Isso aparece em campo num time que não marca sob pressão, que não ouve o técnico direito, que não tem a união necessária para produzir o seu jogo pelo menos próximo do melhor jogo possível, e que vai chegando porque é um time talentosamente muito... Eu vou repetir, o Flamengo individualmente está na América do Sul, como o Bayern de Munique está no seu mundo alemão. O Flamengo deveria mandar nos pontos corridos, deveria tudo. E eu acho que tem mais uma coisa assim que é muito pesada para o Flamengo nessa temporada. Assim, eu que sou entusiasta dessa equipe, dos jogadores do Flamengo, todo mundo sabe disso. Eu acho a Copa do Brasil para o Flamengo pouco. Na decisão da Copa do Brasil, o peso em cima do Flamengo é muito diferente. Ambos têm muito peso. O São Paulo é do seu jejum de títulos. Do tempo que o São Paulo não ganha um título grande. E nunca ter vencido a Copa do Brasil. Nunca ter vencido a Copa do Brasil. A loucura que é o Morumbi hoje em dia, o barulho que a torcida faz, a gente vai falar disso depois. O adversário torna ainda maior também a final. O adversário tecnicamente melhor e torna a final ainda mais relevante. Então o São Paulo tem muitos pesos. Agora, o peso do Flamengo é o de talvez terminar a temporada sem títulos. E pior, sem jogar 10 rodadas seguidas um grande futebol. Ou 5 rodadas seguidas, uma ruim, 5, 2 ruins, 5 ruins. Então, eu espero que esse Flamengo, de agora em diante, reaja. Só que eu não acho que isso vai acontecer enquanto não houver algum prazer desses caras conviverem e jogarem juntos. 120 dias de São Paulo e no Flamengo. O que você enxerga no Flamengo que tem a marca São Paulo? Sim, sempre foi. Tem características absolutamente marcantes do trabalho de São Paulo. A gente reconhece o tempo que não é ideal, tal, mas em 120 dias você percebe algumas coisas. Você não consegue perceber. Quando o time é assim, tão diferente do time do Vitor Pereira,
e de outros fracassos que o Flamengo, com tanto dinheiro e tanta qualidade técnica, foi capaz de colocar dentro de campo. Então, eu vejo, ali ele falou, né? Estou tentando convencer um grupo de futebolistas a uma ideia. Tal. São 120 dias. De um jeito essa frase é magnífica. Estou tentando convencer. Ele não ele não conseguiu convencer ainda. Uma coisa é não executar. Isso. Você pode ter convencido... Eu estou treinando um grupo de jogadores para executar aquilo que eu considero ideal. Estou no caminho do convencimento. Do jeito que ele falou, ele não conseguiu ainda convencer uma forma de jogar. Então você encontra um time, desde o tempo de Renato Gaúcho, até para trás, que ele é espaçado, então ele perde a bola, você olha assim, todas as linhas distanciadas. Isso, 30 anos atrás, normal. Hoje, os adversários te engolem. Hoje os adversários te engolem, então você não pode jogar assim. E o Flamengo continua jogando. Passa por Gaúcho, passa por todo mundo. E o Dorival conseguiu um meio termo ali. Convencer, tirar o máximo. Mas o trabalho do Dorival, hoje, no São Paulo, é muito superior ao que ele fez. O São Paulo é melhor esse ano do que o Flamengo ano passado. Muito superior ao que ele fez no Flamengo. Taticamente muito melhor. Por quê? Porque o Dorival, logo de início, aí tem que se reconhecer, percebeu que não conseguiria convencer, como não está conseguindo o São Paulo. O Dorival foi perfeito ano passado. O Dorival conseguiu ajustar o que era possível e ele ganhou 2 títulos. Não foi um show na Copa do Brasil, não foi um show na Libertadores. Competia mais que hoje, né? Mas essa temporada não permite. Só uma coisa, porque eu acho que é engraçado, a gente está falando de alguma maneira da relação que o São Paulo tem com os jogadores, né, do quanto ele tem essa capacidade de convencimento ou não, quando o Calçade traz essa frase. Eu ia até te passar a bola, chamando até, inclusive, 2 ocasiões dentro do jogo e te perguntando se, de repente, não são sinais de que as coisas podem melhorar ou de que não estão tão ruins assim, envolvendo treinador e elenco. A atitude do Gabigol, que a gente, en passant, elogiou, né? Porque o estádio ameaça vaiar e o Gabigol faz o gesto assim, ó, não é hora de vaiar, é hora de aplaudir, né? E o estádio... um pouco feliz de ser trocado, né? Exato, e o estádio está vaiando a saída dele, né? Então ele podia se sentir lisonjeado e simplesmente se calar, ou de repente fazer até algum gesto de não com a cabeça. Perfeito. E ele faz o contrário. Exato. E outra coisa é o momento do gol, Jean, que o Arrascaeta faz questão de chamar todo mundo em direção ao banco de reservas. Primeiro ele para ali nos reservas, nos abraços e tal, mas esses abraços eles se estendem até o Sampaoli. E não só os abraços do Arrascaeta, mas de muitos dos jogadores que estavam correndo em direção à área técnica. E acho que, de novo, o próprio Gabigol é quem coloca ali o Sampaoli meio que no bolo e tudo mais. Então, assim, 2 pontos. Primeiro, vou repetir o que eu falei na abertura do programa, elogiar a atitude do Gabigol. Porque é muito positivo para um clube que vive esse momento de dificuldade, que tem claramente problemas de relacionamento, não sei se entre o técnico, ó o Gabigol, tá vendo? Ele mesmo joga... Fabrício Bruno chamando também. Isso. Então, assim, eu acho que isso é legal, ele vai lá dar uma instrução e o Gabigol põe ele para comemorar junto com o grupo e tudo mais. Então, acho que a atitude do Gabigol é muito legal, seja saindo do campo, seja colocando o Sampaoli para comemorar. Esse é um ponto. O outro, que para mim chamou muito a atenção... e aí é aquela coisa, é o jeito do Sampaoli, a maneira direta como ele trata certas coisas, talvez até a maneira como ele encarou esses episódios, que a gente está vendo como positivos, mas ele foi perguntado uma vez a respeito disso. Não respondeu. Ele falou, legal, o jogador tem que comemorar porque é vitória e, sabe, no momento ruim a gente não comemora, então tem que comemorar, tem que aproveitar e tal. Como quem disse, não, o fato de terem me envolvido não me interessa. Ele não respondeu na primeira. Aí um colega nosso insistiu nessa pergunta, falou novamente disso. E ele responde como quem não está nem aí para isso. Eu acho é muito louco, ele é bem louco mesmo, assim, né, nesse sentido. Porque o técnico, nesse momento, o que ele pode fazer? Ele pode dizer, não, ficou muito feliz, né? Porque até a segunda... Gestão de grupo. A segunda pergunta foi até no sentido, assim, o repórter, se não me engano, ele pergunta, isso pode marcar um momento de virada na relação de vocês? Ele poderia até dizer, não, virada não, porque essa relação é a relação que a gente tem no dia a dia, a gente está sempre muito bem. Tal. Ele não responde isso, ele não, de alguma maneira, não se sente muito, não parece se sentir emocionado com essa atitude, Inclusive diz uma frase que se fosse na derrota eu estaria ali sozinho de novo.
Tem um pedaço mais ou menos com essa lógica na resposta. Poderia ter acontecido do time perder e eu estar lá sozinho de novo em relação à derrota. Então, assim, ele não demonstrou grande emoção em relação a essa atitude. Ele me parece muito mais incomodado, como disse o Calçade, porque ele até emenda isso na resposta, na mesma resposta que ele fala isso, ele demonstra muito mais incômodo com o não conseguir fazer o time jogar do jeito que ele quer. Então, é isso aí, nação. Flamengo na final da Copa do Brasil. Eu acho que já era uma coisa esperada, né? Após o Flamengo fazer 2-0 no jogo de ida. E é aquilo, né? Após o Flamengo fazer o gol de pênalti com a Arrascaeta, vocês perceberam logo no finalzinho do vídeo aí, né? A comemoração. O Gabigol arrasta o Sampaoli, joga no meio do bolo ali dos jogadores e... Plau, 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 só na careca do argentino, né? Mas aquilo, pode ser uma demonstração de carinho? Pode, sim. É uma demonstração de carinho. Será que o São Paulo gostou? Não sei, né? Mas espero que a partir de hoje, né, isso possa melhorar, né? O ambiente, né? A gente sabe que o São Paulo é um cara difícil de se lidar, é um cara difícil de grupo, é um cara que não consegue muito bem gerir pessoas. E espero que após esse jogo aí, depois de toda a confusão que teve no Flamengo nesses últimos meses aí, né, isso possa ser um marco daqui pra frente, né? A gente espera. E o Flamengo volta a desempenhar um bom futebol, porque nessa partida diante do Grêmio, o Flamengo não jogou um bom futebol. Sim, jogou aquele futebol razoável, aquele futebol nota 6 pra mim. 6, 6,5. Esse futebol que o Flamengo jogou foi um futebol ali razoável, primeiro tempo muito equilibrado entre ambas as equipes. Uma coisa que eu não gostei é que o Flamengo deu muito espaço para o Grêmio, linhas espaçadas. O Grêmio teve muitas chances de finalizações aí. O Matheus Cunha fez algumas defesas importantes nesse jogo aí, né? A principal chance do Grêmio no primeiro tempo foi aquele lance que o Soares fez o porta-luz. Acho que foi o Bitelo que chegou finalizando, né? E o Matheus Cunha fez uma excelente defesa. Mas antes disso, também teve a finalização, a cabeçada do Bruno Henrique, né? Que é o jogador do goleiro do Grêmio fez a defesaça, né? Essa finalização do Bruno Henrique me lembrou muito a finalização do CR7 de cabeça diante do PSG, lá em Paris, pelo jogo de volta da Champions, né? O Real Madrid venceu aquele jogo, se não me engano, acho que foi por 2-1, né? Com gols de Casemiro, que teve desvio, e do CR7. E o gol do PSG foi do Cavani, se não me engano. Então, um lance muito parecido, só que o goleiro defendeu, né? O CR7 acabou entrando. Mas é isso aí, Flamengo na final. Eles também tocaram no ponto sobre o São Paulo. São Paulo, sim, o Dorival está desempenhando um bom futebol. O futebol do São Paulo é melhor do que o do Flamengo atualmente? Sim, o futebol do São Paulo é melhor tecnicamente do que o Flamengo. Está jogando mais bola, sim. Só que o Flamengo tem um mês aí para se preparar, para poder tentar evoluir seu futebol novamente, né? E chegar nessa final aí, jogando bola, para poder tentar levar esse título. Acho que são 2 jogos, ida e volta, né? Também a final. Mas é isso aí, Mengão classificado e essa crise, vamos dizer assim, vai dar uma amenizada até o próximo jogo, né? Porque se perder o próximo jogo, volta novamente. Mas é isso aí, tamo junto. Acho que o próximo jogo do Flamengo é contra o Coritiba, se eu não me engano. Mas é isso aí, tamo junto.